Olá galera, agora um pouquinho de balanceamento ácido-base de arrênios. Uma coisa importante que vocês devem notar é que nas reações ácido-base de arrênios nós teremos um ácido liberando H+, prótons, e uma base liberando hidroxila. E elas vão reagir numa proporção de 1:1, formando água. Se você conseguir resolver essa relação estequiométrica, você terá praticamente resolvido a sua questão. Outro detalhe, como todas as questões aqui envolverão o ácido fosfórico, vejam só, por que o hidrogênio fosfato aqui, o dihidrogênio fosfato, tem uma carga negativa? Essa pode ser a pergunta de vocês. E aí vai servir para explicar os outros ânions que vão aparecer, o hidrogênio fosfato e o fosfato. Olha, quando o ácido fosfórico, que é essa molécula aqui, desprotona, perde um próton, o que acontece é que esse par de elétrons da ligação oxigênio e hidrogênio vem todo para o oxigênio. E aí, essa é uma molécula em que a quantidade de prótons e elétrons é igual. Só que quando isso acontece, nós temos que o oxigênio aqui acabou ficando com o elétron que originalmente seria do hidrogênio. Isso faz com que toda essa estrutura aqui, o dihidrogenofosfato, seja um ânion de carga 1-. Como o hidrogênio não está mais ligado a essa estrutura e no rompimento dessa ligação o hidrogênio não ficou com nenhum elétron, ele é o cátion 1+. Nós chamamos o cátion aqui de próton, porque o núcleo do hidrogênio só tem um próton e, nesse caso, não está rodeado de nenhum elétron. A mesma analogia vocês podem fazer para quando o fosfato perdeu o segundo e o terceiro próton. Vamos ao primeiro exercício. Então, o ácido fosfórico reagindo com hidróxido de bário, numa neutralização completa do hidróxido, isso quer dizer que todas as hidroxilas do hidróxido de bário serão consumidas e o ácido fosfórico perdendo apenas um próton. Uma coisa que a gente tem que lembrar então é que o hidróxido de bário vai liberar para cada quantidade de hidróxido de bário duas quantidades de ânions hidróxido e uma quantidade de cátions bário. Bom, nós vimos aqui então que nós temos a liberação de duas hidroxilas. Como cada ácido fosfórico nessa proposta vai perder apenas um próton, para neutralizar essas duas hidroxilas, o que nós precisamos é de 2 prótons. Então eu já multipliquei o ácido fosfórico por 2 aqui. Dessa forma nós teremos a liberação de 2 prótons e 2 ânions de hidrogenofosfato, que foi o que eu mostrei no slide anterior. Lembrando sempre, então, na reação ácido-base do tipo arrênios, nós vamos nos preocupar primeiramente com esse balanceamento. Essa é a melhor das estratégias. Um próton para uma hidroxila formando uma água. No caso aqui, 2 hidroxilas para 2 prótons que vão formar 2 águas. Então sempre essa relação de 1:1, né? 2:2 é a mesma coisa que 1:1. E aí nós temos qual o composto que vai ser formado? Resolvido o balanceamento aqui entre o próton e a hidroxila, a fórmula do nosso composto já está praticamente pronta. Mas não vamos deixar nada passar batido. É importante te lembrar que um composto iônico tem fórmula eletricamente neutra, ou seja, a quantidade de cátions e ânions é tal que a quantidade de cargas positivas dos cátions é igual à quantidade de cargas negativas dos ânions. Então, galera, nós temos aqui, ó, olha que depois de fazer esse balanceamento, nós vamos ter um cátion bário. E se nós multiplicarmos, então, esse 1 cátion bário, nós temos um total de 2 cargas positivas. E 2 ânions de hidrogenofosfato. 2 vezes esses ânions de hidrogenofosfato, nós temos 2 cargas negativas. Está aqui, ó. Então, se um composto iônico tem fórmula eletricamente neutra, nós temos, então, na combinação de 1 cátion bário com 2 ânions de hidrogenofosfato, teremos o composto eletricamente neutro. Só para mostrar para vocês de outra forma aqui. Então, esses 2 de hidrogenofosfato, nós temos que pensar então em estruturas separadas, tá? Esse 2 na frente mostra estruturas distintas, discretas.
que no total, as duas juntas têm duas cargas negativas. Então, nós podemos escrever agora a fórmula do nosso composto iônico formado aqui. Como essa é uma reação ácido-base do tipo arrênios, envolvendo um ácido de arrênios que libera prótons e uma base de arrênios que libera hidroxila, nós podemos falar que esse composto iônico formado aqui é um composto classificado como sal. Então, esse é o sal de hidrogênio fosfato de bário. Vamos para o próximo. Nós temos aqui agora, então, o ácido fosfórico perdendo 2 prótons. A gente já fez aqui, então, a dissociação anteriormente do hidróxido de bário. E quando um ácido fosfórico perde 2 prótons, nós vamos ter, então, 2 prótons mais um monohidrogênio fosfato. Então, nós teremos aqui, lembrando da nossa relação, de que será um próton para cada hidroxila. Nós já temos aqui 2 hidroxila para 2 prótons, então uma relação de 1 para 1, que vão produzir 2 águas. E aí, voltando aqui ao nosso composto iônico formado, lembra que eu falei que quando a gente resolve aqui a estequiometria, a proporcionalidade entre os prótons e hidroxila, já resolvemos basicamente a fórmula do sal formado. Então nós temos um cátion e o total de 2 cargas positivas, um ânion e o total de 2 cargas negativas. Então a nossa fórmula vai ser de uma relação de um cátion para cada um ânion. E nós podemos escrever a nossa fórmula aqui do nosso sal. Nesse caso não tem parêntese como anteriormente, porque não tem que fazer nenhuma multiplicação dessa estrutura inteira. Como é a reação ácido-base do tipo arrênios, esse composto é chamado de sal. Outro exemplo, então, agora o ácido fosfórico perdendo 3 prótons. E nós temos, então, já fiz a multiplicação aqui. Se cada ácido fosfórico perde 3 prótons e cada hidróxido de bário vai perder 2 hidroxilas, nós precisamos, então, de ajustar essa proporção de forma que nós tenhamos sempre um próton para uma hidroxila. A saída para isso é multiplicar, então, o hidróxido de bário por 3, e aí nós vamos ter 6 hidroxilas, e o ácido fosfórico por 2, e aí nós teremos 6 prótons. Consequentemente, teremos a formação de 6 águas. Vamos ao composto iônico formado, que é um sal. Os nossos 3 cátions bário vão render 6 cargas positivas, e os 2 fosfatos, opa, eu errei aqui, não tem esse H, né? E os 2 fosfatos vão render 6 cargas negativas. E aí agora a gente pode escrever o nosso composto iônico, que vai ser formado por 3 bários e 2 fosfatos. Aqui eu escrevi certo, 3 bários e 2 fosfatos, e esse é o sal fosfato de bário. Muito bem, galera. Façam os seus exercícios e compartilhem com os colegas. Eles podem ajudar vocês a identificar os seus erros ou aprender com você também. Um abraço, até mais!